Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje envolve o estudo das equações de primeiro grau. A ideia é que nós façamos a definição dessa equação através de um exemplo simples do cotidiano e a partir desse exemplo vamos representar a forma geral dessa equação e mais adiante resolver problemas e equações que envolvem esse perfil. Para isso, utilizaremos técnicas algébricas que nos permitem resolver o problema e chegar ao resultado de forma eficiente e mais rápida. Essa que é a ideia. Bom, pensando na equação de primeiro grau, vamos imaginar a seguinte situação. Você chegou de viagem e resolveu tomar um táxi. Entrou no táxi e lá observou que o taxímetro marcava R$5. Durante o percurso, você questionou o taxista e ele mencionou que o valor do quilômetro rodado era de R$4. Chegando na sua casa, ele informa que o valor da corrida gerou R$29. Mais tarde, você pensando um pouquinho sobre a corrida, quis saber qual é a quilometragem que você percorreu da rodoviária até a sua casa e você montou a seguinte expressão: o valor registrado no taxímetro mais o valor do quilômetro rodado associado à quilometragem que você quer saber, é o que seria a sua incógnita, e isso gerou um valor de R$29. Pois bem, toda expressão matemática, no caso uma equação com esse perfil, representa o que a gente chama de equação de primeiro grau, onde a variável, no caso x, apresenta como potência o valor 1. Então, nessas configurações, nessas condições, nós dizemos que temos uma equação de primeiro grau. A forma geral dessa equação, ela sempre vai aparecer para nós como sendo a associação de uma constante a mais uma variável em x mais uma constante b e que iguala a zero. Para obter a solução dessa equação, é necessário que eu isole o valor do meu x, então eu repito o ax, mudo o sinal de b, jogando para o lado direito como um valor negativo, e isolando o x, fazendo aqui, eu tenho que x é igual a menos b sobre a. Sendo que eu tenho uma restrição quanto a esses valores de a e b. Ambos pertencem ao conjunto dos números reais. Então, a e b aqui são números, números. Ou coeficientes, como se usa em matemática. O a pertence aos reais, porém com uma restrição. Um asterisco aqui que indica que ele jamais pode ser dividido por zero. E o b pertence ao conjunto dos números reais. E um detalhe sobre esse conjunto é que ele vai englobar uma série de outros conjuntos que são possíveis resultados que você pode gerar dentro da solução. Quando eu menciono o conjunto dos números reais, ele está associado ao conjunto dos números naturais, que corresponde aos valores positivos, 0, 1, 2, 3, por exemplo, que por sua vez inclui o conjunto dos números inteiros, que representa os seus simétricos, negativos, menos 1, menos 2, menos 3, que por sua vez está incluso dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que corresponde aos números escritos na forma fracionária, como menos 2 quartos, e também os positivos, 3 quintos, 1 sexto. E todo esse conjunto está dentro de um outro conjunto, que eu vou representar por esse quadro branco aqui, que seria o conjunto dos números reais. E o que está fora desse conjunto, dos racionais, que é essa parte em branco, corresponderia ao conjunto dos números irracionais. E aí estão dentro desse conjunto raiz quadrada de 2, o π, um outro valor muito conhecido usado na matemática é a exponencial e. Então, esses elementos correspondem ao que a gente representa no todo com o conjunto dos números reais. Essa é o nosso corpo de conjunto. Pois bem, a partir daqui nós vamos começar a resolver exemplos
né, com equações de primeiro grau, exemplos que eu separei, para que a gente aplique alguma técnica e consiga desenvolvê-la até chegar no seu resultado. Vamos lá. Então, exemplo 1. Resolva as seguintes equações. Resolva as seguintes equações. Então, imagina que eu tenha a seguinte equação: x mais 1, que multiplica x menos 1. Vou colocar aqui, deixar bem destacado o sinal de mais, o sinal menos 2 vezes x, menos 2 vezes x menos 1. E isso vai ser igual a x menos 1 ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. É isso. Tem que resolver essa equação. Como é que farei para resolver essa equação? Então vamos lá. Primeira coisa observando aqui é que eu tenho um produto de duas equações de primeiro grau. Então o processo clássico aqui é você realizar a distributiva, multiplicando o primeiro termo com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Quando você fizer isso aqui, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x, porém que são negativo, 1 vezes x é x, positivo, e 1 vezes menos 1, aqui no caso negativo, porque sinais opostos, negativo. Você pode observar que aqui já é possível cancelar x com x, sinais diferentes, e você retorna para x² menos 1. Essa forma específica de multiplicar duas expressões, onde a variável é a mesma, no caso x, e a constante é a mesma, no caso 1, com sinais opostos, é o que se chama na matemática, de forma reduzida, de diferença de quadrados. Porque x está quadrado e 1 quadrado é 1 mesmo. Então, diferença de quadrados é uma formulação, é uma redução que a gente usa em matemática, toda vez que você multiplica duas expressões onde as variáveis são as mesmas e as constantes são as mesmas, porém com sinais opostos. Então, se eu quisesse, por exemplo, multiplicar direto o primeiro com o primeiro termo, que é x², e o segundo com o segundo termo, que é 1, eu poderia fazer e não teria problema algum. Mas é só nesse caso. Então, daí, continuando, eu multiplico 2 aqui em x e 2 em 1, e toma cuidado com o sinal. Então, ó, menos com mais é menos, então retorna menos 2x, e menos com menos é mais, retorna aqui mais 2. E aqui eu chego num ponto onde eu tenho uma expressão do tipo x menos 1 quadrado. Vou separar aqui, escrever aqui em cima, para não atrapalhar o prosseguimento da equação. E ela ficaria escrita da seguinte forma, né? X menos 1 ao quadrado. Então lá no ensino médio, se estuda muitas vezes que esse formato pode ser estendido, né, através de uma expressão que é muito usada, dizendo o seguinte: olha, que o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo representa, com a soma do segundo termo, o quadrado, essa formulação. Digamos que você não lembre disso, então o caminho aqui básico seria replicar esse cara duas vezes. Então x menos 1, x menos 1. E aí eu vou executar o mesmo processo que eu fiz aqui. Primeiro termo com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com o segundo. Então você vai perceber que é diferente desse, porque os sinais são iguais. Então não vai ter redução, não vai ter quebra aqui. Então aqui ao fazê-lo, você vai ter x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, negativo, menos 1 vezes x, x, negativo, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1. Então aqui eu tenho x ao quadrado, e aí eu tenho um x negativo com um x negativo. Então eu tenho 2x negativo, com mais 1. Então essa expressão aqui é a que vai, né, aparecer aqui embaixo. Então está aqui, vamos colocá-la. x² menos 2x mais 1. E aí agora eu vou trabalhar com essa. Menos 3 vezes x e menos 3 vezes 1.
De novo, menos com mais é menos e menos com mais é menos. Ok? Tenho a expressão aberta dessa forma. O que eu faço? Verifico que é possível executar para cancelamento. Então, nesse caso com a expressão completa, eu posso cancelar sempre que eu tiver uma expressão igual de um lado ao outro. O mesmo sinal, mesma configuração. Separadas pela igualdade, você pode cancelar. Então, nesse caso, ó, x² aqui, ó, eu posso cancelar com x² aqui. Iguais os sinais, igual a expressão. Menos 2x aqui eu também posso cancelar com menos 2x. E aí sobraram para mim essas expressões, ó, menos 1, vou colocar aqui, ó, menos 1, mais 2, o mais 1 e o menos 3. É possível cancelar alguma coisa? Nesse momento não, então agora a gente vai começar a separar a expressão, além do menos 3x. Então eu posso fazer de forma direta, menos 1 mais 2 dá 1, aqui é 1, igual a mais 1 menos 3, que é menos 2. Então menos 2. Opa, menos 2, não menos 2x. E aí, repete, mais 1, menos 3, menos 2, e repete o menos 3x. Ok, daí eu separo, jogo o meu 3x aqui para a esquerda e venho com 1 aqui para a direita. No que eu faço isso, eu tenho 3x, agora positivo, igual a menos 2, menos 1. Portanto, eu tenho 3x igual a menos 3. E, por sua vez, ao dividir, o x aqui vai ser igual a menos 1. Né? Fazendo aqui uma... vou fazer esse aqui. Segue que, né? Segue que x é igual a menos 1. Porque, ao dividir menos 3 por 3, você chega em menos 1. É isso. Então, aqui a gente resolveu o primeiro sistema que está associado a uma equação de primeiro grau, usando uma técnica algébrica razoavelmente simples. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Vamos resolver mais um exemplo. Bom, segundo exemplo, ele diz o seguinte pra gente, ó, vamos lá, x menos 1 sobre 4, aí depois eu vou ter menos 2x menos 1 sobre 3, igual a x sobre 12. Bom, esse exemplo é diferente do primeiro, porque agora já envolve o uso de frações. Qual que seria a ideia? Resolver isso daqui corresponde a escrever toda essa expressão no mesmo denominador. E isso eu executo por uma técnica que nós chamamos de MMC, ou mínimo múltiplo comum entre 4, 3 e 12. Como é que eu faço isso? Eu vou separar os três valores, 3, 4 e 12, e vou fatorar em números que devem ser sempre o quê? Primos. O que é o número primo? É o número que divide 1 e ele mesmo, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia começar por 2, que é o único número primo que é par, tá? Então, 3 eu não divido, 4 por 2 é 2, 12 por 2 é 6, continua valendo por 2, 3 não dá, 2 por 2 é 1, e 6 por 2 é 3, e por 3 eu tenho 1, 1 e 1, e aí eu termino o meu processo, identificando aqui que o MMC gera 12, que é o produto desses três caras aqui. Beleza, você produziu eles. Então o que você faz? Você escreve agora, pode escrever na mesma expressão, na mesma fração, os dois termos, e igualar aqui ó, com a outra expressão que você tem embaixo, do lado direito. Como é que é o processo para você gerar o termo lá de cima? Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, como é que funciona isso? 12 por 4 é 3, e você vai multiplicar isso aqui por x menos 1. Percebe que eu coloquei entre parênteses, porque a gente vai fazer isso depois. 12 por 3 é 4, e o 4, com sinal de menos aqui, ó, vai multiplicar por quem? Por 2x menos 1. E 12 por 2 é 1 vezes x é x. Beleza? Achou o mínimo múltiplo comum, vai resolver a parte que está associada ao numerador. Então agora, eu cancelo isso aqui e trabalho só com o meu numerador. Então 3x menos 1 menos 4, que multiplica 2x menos 1
igual a x. Ok? É isso que a gente vai executar. Bom, feito isso, a gente cai no mesmo caso do primeiro exercício. Então, eu vou fazer distributivas aqui, ó. Essas distributivas igualar a x. E daí resolver o problema. Então, vamos lá. Bom, fazendo isso, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, 3x menos 3 menos 8x, menos com menos é mais, 4 igual a x. Então, eu tenho 3x menos 8x vai dar menos 5x, menos 3 mais 4 dá 1 positivo, igual a x. Daqui eu jogo meu x para a esquerda, então muda de sinal, menos 5x menos x, e o 1 vai para a minha direita, menos 1. Então eu tenho menos 6x igual a menos 1, portanto, segue que, esse símbolo representa em matemática, segue que, às vezes eu vou escrever para abreviar a notação, menos 1 dividido por menos 6. Cancela o sinal, que são iguais, menos com menos é mais, então você tem que a resposta aí é x igual a 1/6. E isso que corresponde à solução desse exemplo, que agora a gente resolveu pela técnica do MMC. Ok? É isso. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo agora é o seguinte, nós temos uma expressão do tipo 5 sobre x² menos 9, menos 4 sobre x² menos 6x mais 9 igual, vamos colocar aqui 3 sobre 2x² menos 18. Já tem uma diferença, né, maior em relação ao exemplo anterior. Por quê? No anterior, os denominadores eram todos o quê? Constantes, valores numéricos. Aqui eu trabalho com variável. Então, da mesma maneira como no anterior, eu preciso mais uma vez tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Só que agora não é possível fatorar como nós fizemos. Então, o processo aqui consiste em você reduzir as expressões que vocês observam que é de grau 2 em expressões de grau 1, que é o nosso tema de trabalho. Então a ideia é você pegar cada expressão, no caso aqui a primeira x² menos 9 e depois as outras, e fazer uma redução para a equação de primeiro grau. E aí como é que você faz isso? O primeiro caso aqui corresponde a exatamente a observação do primeiro exemplo. Eu tenho uma diferença de termos que são o quê? Quadráticos. Então isso corresponde a dizer o seguinte, que eu posso escrever isso como x, 3, x e 3. Um com sinal de menos, outro com sinal de mais, ou tanto faz. Ou seja, se eu vier escrever x vezes x e 3 vezes 3, eu sei que x vezes x é x² e 3 vezes 3 é 9. Então aqui eu tenho o caso clássico de uma diferença de quadrados. Tá, você não sabe resolver desse modo. Não lembra que isso daqui é dessa forma. Então, outra maneira é você pensar na formulação de uma equação. x² menos 9 igual a 0. Então, x² aqui você pode escrever como sendo 9, passando para o lado direito. Logo, esse 2, que é uma potência, vira uma raiz quadrada. 2 aqui vira raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Por que o menos 3 eu também coloco? Porque menos 3 elevado ao quadrado, assim como 3 também é 9. Então você gera duas possíveis respostas. Tá, e daí? E daí que você chega na conclusão que se x é igual a mais ou menos 3, então traduzindo isso na forma de equação é como se eu dissesse o seguinte, olha, se x é igual a 3, isso equivale a dizer que x menos 3 é igual a 0. Por quê? Porque se eu jogar o 3 para a esquerda, ele muda de sinal. Tá, e x igual a menos 3? É a mesma coisa que se escrever o quê? X mais 3, passando para a esquerda, igual a 0. Ora,
Se eu perceber que ao multiplicar as duas equações geradas, ela retorna exatamente à equação original, esse processo também está correto. Então é a mesma maneira de você chegar no mesmo resultado. Então o que eu fiz? Observei que tem uma diferença de quadrados, então quebrei como duas funções de primeiro grau. Ou se eu não lembrar disso, eu posso escrever como a extração da raiz quadrada e observando que é mais ou menos 3, as duas formas aqui correspondem à mesma expressão que eu acabei gerando. Então está aqui, a primeira redução dá isso. X menos 3, x mais 3. Então esse cara representa o IMC desse x quadrado menos 9, a redução. Agora eu tenho uma equação de segundo grau. Bom, na equação de segundo grau a gente aprende a resolver normalmente pelo processo de Bhaskara. Então nós vamos lá resolver pelo processo de Bhaskara esse cara aqui. Então lá em Bhaskara, nós lembramos que A é igual a 1, que B é igual a menos 6 e que C é igual a 9. Então aí eu vou calcular o meu discriminante, que é o delta. Nós já aprendemos isso. O delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então delta aqui vai ser igual a 36, porque base elevado ao expoente par é sempre positivo, menos 36. Logo, o delta é igual a 0. Bom, delta indicando 0 corresponde, na verdade, ao fato que a gente só vai ter uma única raiz. Então, deixa eu apagar por enquanto isso daqui, esse resultado, e vamos continuar aqui. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos b, menos com menos dá mais, tomar cuidado com o sinal, e a raiz quadrada de delta, no caso aqui de 0, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou ter 6 mais ou menos 0, 6 por 2, 3. Então, só tem uma solução aqui, que é x igual a 3. Ou seja, para representar a equação de segundo grau, o nosso x' ou x duas linhas, ou a mesma solução, retorna o resultado 3. O que indica o seguinte, que eu tenho uma duplicidade de solução, porque é a equação de segundo grau. O que eu quero dizer com isso? Olha, que quando eu escrevo que x é igual a 3, igual no primeiro exemplo, isso corresponde a x menos 3 igual a 0. Só que nesse caso, eu estou trabalhando com equação de segundo grau. Então, isso indica que essa solução aqui, ó, é uma solução que é de uma equação de potência de ordem que 2, porque ela corresponde a uma equação de segundo grau. Aí você pode questionar, tá, mas está correto isso? O que você faz? Você faz a prova. Que prova é essa? Você abre isso daqui se você não tiver certeza de que está correto. E ao abrir essa expressão, vamos apagar aqui, né? Lembrando que aqui eu já terminei o exercício, aqui eu só vou verificar que está correto, eu estou executando o mesmo processo do primeiro exercício. Olha lá, estou abrindo em duas expressões. Olha aqui a tal da duplicidade de soluções, é a mesma solução. Mas por quê? Porque eu estou na equação de segundo grau. Então, se eu fizer aqui a abertura, ó, x vezes x é x quadrado, x vezes 3 é 3x negativo, e 3 vezes x é 3x negativo. E menos com menos é mais. Logo, você tem x quadrado, menos 6x e mais 9, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, resumindo, para esse caso de o delta ser nulo, como aconteceu, quando você obter uma solução, é como se você escrevesse ela ao quadrado, porque você está na equação de segundo grau. Beleza, então você já obteve a segunda redução, né? Que é x menos 3 ao quadrado. Logo, eu posso dizer que essa equação é da forma x menos 3 vezes x mais 3. Beleza. Depois nós vamos reescrever todas elas. E por fim você tem 2x² menos 18. E aí nesse caso, o que eu posso fazer? Eu repito o 2, porque o 2 aqui é comum, ó, ao 18. Então, ele é comum, eu posso escrever ele como x² menos 9. Tá, 2 vezes x², 2 vezes 9, 18. Tá, ok. Estou reduzindo, como se eu estivesse fazendo um mini MMC. Só que a gente já sabe, lá do primeiro caso, que x² menos 9 é quem? É 2 vezes x menos 3, que multiplica x mais 3. Então, aqui eu já tenho a redução completa. Então,
Para efeito agora, nós temos os seguintes resultados. A redução de 2x2 menos 18 é 2, que multiplica x menos 3, x mais 3. Depois eu tenho, que foi a primeira que nós executamos, que x quadrado menos 9 é x menos 3, que multiplica x mais 3. E a do meio aqui, que é x quadrado menos 6x mais 9, ele apresenta como redução para a gente o x menos 3 ao quadrado. Então é desse composto aqui que nós vamos extrair o nosso MMC. É daqui que a gente tira o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que são essas aberturas que nós fizemos. E aí, se você observar bem, o nosso MMC ele pode ser simplesmente representado pelos elementos múltiplos comuns, que nesse caso é expresso aqui na primeira relação. Por quê? Porque ela contempla os elementos da primeira relação, ela contempla o mesmo elemento da última relação, porque x menos 3 ao quadrado está aqui, e contempla o 2, que é o elemento que não está comum aos outros, né? Que não é similar aos outros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha redução em termos dessa expressão, que é o nosso mínimo múltiplo comum reduzido. O que eu vou fazer agora? Similar ao processo do exemplo anterior. Vou montar uma equação, né, onde está presente quem? Todos os elementos envolvidos no processo. Então vamos lá. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Então você vai ter lá 2. Deixa eu anotar aqui que eu já tinha até apagado o que eu havia feito. 2x mais 3, né? 2x mais 3 e o x menos 3 ao quadrado. Lembra? X menos 3 ao quadrado é o elemento múltiplo comum desse. O x mais 3 estava incluso no processo quando nós abrimos tanto aqui quanto aqui. E o 2 que apresenta-se dessa forma. Então, esses são os elementos comuns envolvidos no processo. O termo de maior potência envolve a redução. Então, o que eu faço agora? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. É isso que a gente vai executar. Então, aqui, quando eu divido esse daqui por esse, o que eu sei? Que x mais 3 vezes x menos 3 é o x quadrado menos 9. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de divisão, esse termo aqui, ó, vai embora na divisão. Ó. Olha só o que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil a ideia. Eu vou dividir esse cara aqui por esse. Então, para mostrar a linha de raciocínio. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 3, x menos 3 ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 9. Tá, como é que eu vou agora executar isso? Eu sei que aqui, ó, é 2x mais 3 e o x menos 3 ao quadrado é o quê? É o x menos 3 duas vezes. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. E aqui o x quadrado menos 9. Mas o x quadrado menos 9 não é o x menos 3 com o x mais 3? Então, tá aqui. Então, o que eu faço? Cancelo esse com esse e cancelo esse com esse. Sobrou quem? O 2x menos 3, que vai multiplicar por quem? Por 5. Então vai ficar 5 vezes, vou colocar aqui o 2 primeiro, e que multiplica x menos 3. Ok? Dessa forma. Aí vem menos, e aí eu vou seguindo a mesma toada. 2x mais 3x menos 3 ao quadrado, o x menos 3 ao quadrado, se a gente se recorda, é exatamente esse aqui. Então, ele vai cancelar esse com esse na divisão e vai sobrar quem? O 2x mais 3, que por sua vez vai multiplicar o 4. Então, vai ficar 4, que multiplica 2x mais 3. E aqui, por fim, ele vai ser igual, vamos colocar aqui a mesma expressão, como nós temos, 2x mais 3... x menos 3 ao quadrado. Então, ele agora vai dividir todo mundo aqui. Então, esse todo mundo aqui envolve o fator comum, que é 2, e o x menos 3 ao quadrado, que nós tínhamos lá atrás.
Aqui, só para lembrar, vamos fazer de novo aqui a redução. Na divisão, eu teria isso aqui. 2, né, x mais 3, x menos 3 ao quadrado, dividido por 2x² menos 18. Tá? E o que é isso daqui? Isso daqui é o 2x mais 3, x menos 3 uma, x menos 3 duas vezes, dividido por 2x² menos 9, que a gente sabe que é x mais 3 e x menos 3. Né? Então isso daqui, por sua vez, é duas vezes, né? X mais 3 e x menos 3. Mesma coisa. Então ele vai cancelar esse termo com esse termo e esse termo x mais 3 com esse termo x mais 3. Além de, obviamente, cancelar o 2 com o 2. Então nisso tudo sobrou quem? Sobrou o x menos 3, que ele vai multiplicar por quem? Pelo 3 lá em cima. Então vai ficar 3 que multiplica x menos 3. Ok? Então agora eu vou trabalhar só com o numerador. Essa aqui é a ideia. E vamos executar o processo. Então vai ficar aqui, ó, 5 vezes 2 que é 10, x menos 3, menos 4 vezes 2, 8, x mais 3, igual a 3 que multiplica x menos 3. Então toda a nossa conta agora vai ser reduzida a isso. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, fazendo isso, eu faço a distributiva. Então vai ficar 10 vezes x, menos 30, menos 8x, menos com mais menos, 24, igual a 3x menos 9. Agora eu separo. Então vai ficar 10x menos 8x aqui, que vai dar 2x. 3x, que é positivo, vem para cá negativo. E agora eu passo os outros números. Então menos 9, menos 30 vai mais 30, menos 24 vai mais 24. Então aqui eu tenho 2x menos 3x que dá menos x. 30 mais 24 dá 54, menos 9 dá 45. Como o sinal é negativo, eu uso o recurso de multiplicar por menos 1. Então nisso, eu tenho que x vai ser igual a menos 45. Tá? Então esse aqui é um exemplo um pouquinho mais, né, vamos dizer assim, elaborado, porque o MMC não é numérico, é tudo variável. Então o que é a ideia? Você reduz nas equações de primeiro grau, apresenta os elementos com a maior potência quando eles estão repetidos. Você observa que no x menos 3, entre parênteses, ao quadrado, ele apresentava para nós um termo de maior potência aqui em 2, mesmo que lá na abertura inicial que nós fizemos com o exercício, nós tivéssemos lá com x² uma potência do tipo x menos 3, x mais 3. Por que que na redução, e ao escrever o MMC, você escreve toda essa expressão completa? Porque entre esses x menos 3, o termo de maior potência era esse. E aí, executando esse processo, nós chegamos a essa resolução. Essa que é a ideia do exercício. E agora nós vamos, né, evoluir e trabalhar com uma resolução de sistemas de primeiro grau. É essa que é a ideia que agora a gente vai explorar. Mas antes, vamos pensar num exemplo de aplicação. Vamos pensar no exemplo 2. Eu também havia separado, que é o seguinte. Então, o primeiro exemplo nós fizemos aí 3 itens, vamos fazer mais um. Bom, a ideia seria o seguinte, olha. Se um rapaz tem hoje, se um rapaz hoje tem 24 anos, o exemplo que separei, e seu pai hoje tem 24 anos, e seu pai 42, a pergunta é,
há quantos anos a idade do pai, foi o triplo da do filho, foi o triplo do filho. Bom, o exemplo é esse aqui. Se um rapaz hoje tem 24 anos e seu pai tem 42, há quantos anos a idade do pai foi o triplo do filho? Esse é um exemplo de aplicação de uma equação de primeiro grau. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é a variável que está sendo pedida. A variável aí é saber há quantos anos passados a idade do pai era o triplo da do filho. Então a primeira providência que a gente tem que tomar é representar x como número de anos passados, né? X, número de anos passados. Ou seja, né, ele quer saber há quanto tempo que a idade do pai era o triplo da do filho. Essa é a ideia. Então como é que a gente vai representar a idade do filho nesse caso? Então a idade do filho eu posso representar como sendo o quê? A idade dele hoje menos o número de anos passados. E a idade do pai, a mesma coisa. 42 no caso menos x. Idade do pai, 42 menos x. O que ele quer saber? Ele quer saber há quantos anos passados a idade do pai, no caso 42 menos x, era o quê? Era o triplo da idade do filho, no caso 24 menos x. E é isso que eu preciso resolver. É essa a ideia que está por trás desse exemplo e nós vamos aqui agora abordar. Bom, como é que a gente faz isso aqui? Multiplicação de primeiro termo com primeiro com segundo. Então você tem o seguinte, que 42 menos x vai ser igual a 3 vezes 24, que é 72, menos 3x. Aí você isola, jogando 3x aqui para a esquerda e 42 para a direita. Então você vai ter lá menos x mais 3x igual a 72 menos 48. 72 menos 42, perdão. Então daqui você tem o seguinte, você tem 2x igual a 30, logo x vai ser igual a 30 por 2, portanto x vai ser igual a 15 anos, ou seja, 15 anos atrás, né, a idade do pai era o triplo da idade do filho. Se você fizer as contas, 42 menos 15 é 27, 27 menos 15 é 24 menos 15 dá 9, então 9 é o terço, um terço de 27, ou 27 o triplo de 9. Está aí resolvido, que é uma aplicação usando a equação de primeiro grau. Agora nós vamos evoluir um pouquinho e vamos falar aí de sistemas de equações de primeiro grau, né? Sistemas de equações de primeiro grau. A ideia aqui agora é usar técnicas que resolvam sistemas que envolvam duas ou mais equações dessa natureza, né? De forma mais ampla, utilizaremos normalmente duas técnicas, uma de adição de equação e a outra de substituição. E assim, da mesma maneira que a gente definiu uma equação de primeiro grau, a gente também pode fazer, né, montar um exemplo, né, do cotidiano para expressar um sistema de equação de grau 1. Então, vamos lá. Imagina que você tem uma quadra, né, de futebol, que ela tenha um perímetro, né, perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Que o perímetro dela seja de 70 metros. A quadra tem um formato retangular, né?
E aí eu saiba que a diferença entre as dimensões, a diferença entre as dimensões seja de 15 metros. Seja de 15 metros. Digamos que eu tenho essas informações aqui. Aí o que eu quero saber, quais são as dimensões dessa quadra. Então eu tenho o perímetro, que é 70 metros, e eu sei que a diferença entre as dimensões é de 15. Então o que eu preciso fazer? Declarar variáveis. Então se a quadra é retangular, eu sei que a frente tem a mesma dimensão e os lados a mesma dimensão. Ok? Tá, e daí? E daí, para que eu consiga resolver isso, eu preciso montar um sistema. Essa é que é a ideia. Como o perímetro é a soma de todos os lados, eu sei que 2A mais 2B vai ser igual à informação do perímetro, que é 70. Mas ele diz que a diferença entre as dimensões é 15. Então eu tenho A menos B, que é igual a 15. E aí você tem o tal do nosso sistema montado. Qual é a minha intenção? Resolver esse sistema. Então, ao resolver esse sistema, eu estarei identificando as dimensões envolvidas. E é aqui que o nosso estudo começa, porque eu posso resolver de várias formas. Então, eu vou usar duas técnicas aqui para resolução. A primeira é usando a adição e a outra é trabalhando com substituição. Tá? Em ambos os casos, nós vamos chegar na resposta. Então, vamos lá. No processo de adição, quando eu adiciono duas equações para eliminar, o que tenho que ter em mente é que eu preciso eliminar uma das variáveis para poder, com a outra restante, encontrar uma das soluções. Como é que eu faço isso? Eu tenho que tornar as equações de tal maneira que as variáveis, uma das variáveis tenha a mesma informação, porém com um sinal oposto. Se eu fizer isso, eu consigo resolver o problema. Então, nesse caso, digamos que eu queira eliminar a variável B. Digamos, eu tenho aqui 2B e aqui eu tenho um B, só que está negativo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tornar esse B igual a esse, porém com sinal oposto. Então, para isso, eu vou multiplicar essa equação de baixo por 2. E aí, o que vai acontecer? Eu repito a primeira equação, 2A mais 2B igual a 70. E multiplico a de baixo. Então, 2 vezes A vai ficar 2A, menos 2B, igual a 30. Multiplico toda a equação. Ficou com o sinal oposto. Né? No que ficou com o sinal oposto, agora eu posso fazer o quê? Eu posso empregar o processo, adicionar as equações. No que eu adiciono, 2B com 2B vai embora, vai sobrar 2A mais 2A, que é 4A, e 70 mais 30, que é 100. Logo, o meu A aqui vai ficar 100 dividido por 4, que é igual a 25. Achei A igual a 25, daí é só jogar numa das equações de cima, originais, para você encontrar o B. Então, se o A é igual a 25, né, vamos pegar aqui, A é 25, menos B igual a 15. Portanto, jogando o B aqui para a direita e o 15 para a esquerda, você tem que B vai ser igual a 10. Então tá aí as dimensões. Ó. A igual a 25, B igual a 10, a diferença é 15 e a soma vai dar 70. Resolvi isso pelo método de adição. Suponha que agora eu queira resolver pelo método de substituição. Como é que isso vai ser gerado? Então, por substituição, eu posso pegar, por exemplo, a equação de baixo e separar para substituir na de cima. Então, se eu pego a de baixo aqui, A menos B igual a 15, eu posso separar ela. Isolar a variável, no caso o A aqui, repito o 15, o B que é negativo passa para cá, somando. Por que substituição? Porque você vai pegar uma e substituir na outra. No caso aqui, eu vou pegar essa primeira equação, essa aqui, essa segunda, e vou trabalhar ela aqui em cima. Ó. No que eu faço isso, eu tenho duas vezes o A, que agora vai virar 15 mais B, e
somando com 2b igual a 70. Então, o que eu faço? Eu multiplico 2 por 15 e 2 por b. Então, vai ficar 2 vezes 15, que é 30, 2 vezes b, que é 2b, mais 2b igual a 70. Então, 2b mais 2b dá 4b, então 70 menos 30. Então, 4b vai ser igual a quê? A 40. Portanto, b vai ser igual a 10. Se o b é igual a 10, você soma aqui 15 mais 10 e acha o a igual a 25, da mesma maneira que nós fizemos antes. Então, chegamos ao mesmo resultado para um outro método. Qual que você vai escolher? O que você achar mais conveniente. É claro que há situações em que um pode ser resolvido de maneira mais rápida do que o outro, mas isso nós vamos apenas aprender com o treino, né, com a prática, com a resolução de exercícios. Vamos fazer mais agora um exemplo, né, onde a gente usa esse processo. Vou pegar exemplo 1 aqui. Na verdade seria exemplo 1, né? Porque o primeiro foi resolva o sistema. Então digamos que eu tenho um sistema, assim como no caso lá dos itens B e C, fracionário. Então eu separei aqui x mais 1 sobre 3, x mais 1 sobre 3, mais y mais 2 sobre 4, igual a 2. E x mais y igual a 4. Assim, dessa maneira. Aqui é um exemplo bem claro de que é possível escolher um método em detrimento do outro. Nesse caso aqui, o método de adição não seria muito útil, porque você está trabalhando com frações na primeira expressão. Então, é mais indicado nesse caso que você trabalhe com substituição, trabalhando uma em função da outra, por causa da natureza da primeira equação. Então, daí o que eu faço? Eu venho aqui, separo uma variável, isolo o y aqui, vai ficar 4 menos x. O x é positivo e vem para cá negativo. E aí, fazendo isso, eu jogo para cá. O que eu faço? Onde tem o y, substituo por 4 menos x. Então, venho na primeira equação e venho com x mais 1 sobre 3, mais, no lugar do y, 4 menos x, mais 2 sobre 4, e isso tudo é igual a 2. É isso que eu preciso fazer agora. Então, daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter x mais 1 sobre 3, mais, 4 mais 2, 6, então vai ficar 6 menos x sobre 4 igual a 2. E aí eu caio em uma situação similar ao segundo exemplo que nós fizemos lá com equação de primeiro grau, NMC. NMC entre 3 e 4, vamos fatorar aqui, por 2, repete o 3, 4 por 2, 2, por 2, 1, 3 e 1, 3, 1, 1, então retorna 12. Retornou 12, faço aqui o processo. Divido pelo de baixo, 12 por 3, 4, e multiplico pelo de cima. Primeiro eu coloco parênteses. 12 por 4, 3, e mete um parênteses aqui ainda, 6 menos x. E aqui, 12 por 1, 2, aqui é como se houvesse 1 vezes 2, 24. Beleza, agora você trabalha só com o de cima, vamos repetir esses caras aqui, x mais 1, mais 3, 6 menos x, igual a 24. E agora vamos resolver isso aqui na distributiva. Então vai ficar 4x, mais 4, mais 3 vezes 6, 18, menos 3x igual a 24. Então daí eu tenho 4x menos 3x, que dá x, 4 mais 18 dá 22, igual a 24. Portanto, o x aqui vai ser igual a 2, quando 22 passar para cá já subtraindo.
E claro, se o x é igual a 2, aí eu retorno para a expressão original lá 4 menos x, e como o x é 2, o y vai ser igual a 2. E isso aí vai resultar para a gente na solução do nosso sistema. Essa que é a ideia que estava por trás aí desse sistema de equação de primeiro grau, ok? Então, vamos lá fazer mais um exemplinho usando aplicações, né? Vamos lá. Digamos que eu tenho o seguinte, seria exemplo 2. Que eu separei aqui. Então, digamos que eu tenho o seguinte, que a quantia de R$200 será dividida entre dois irmãos, né? A quantia de R$200 será dividida entre duas pessoas, entre dois irmãos, entre duas pessoas. Essa aqui é a ideia. E que entre dois irmãos. Então, o irmão mais velho, duas pessoas, irmãos, vamos colocar aqui. Então, o irmão mais velho receberá R$40 a mais. Receberá R$40 a mais. Então, a pergunta aí é quanto que cada um vai receber? Quanto cada um recebe? Então, como é que a gente monta isso aí? Você tem uma quantia que vai ser dividida entre duas pessoas, irmãos, onde o mais velho vai receber R$40 a mais. Eu quero saber quanto cada um recebe. Como são dois irmãos, são duas pessoas, são duas variáveis. Você vai pensar num sistema onde um irmão representa a variável x e o outro y, cuja soma representa aí no valor R$200. O mais velho vai receber R$40 a mais. Então você pode dizer o seguinte, olha que x é igual a y mais 40, correspondente ao quê? Que o irmão mais velho vai receber R$40 a mais que o irmão mais novo. E aí você vai resolver o sistema. Dessa forma, fica bem simples a execução, porque aqui já parte direto com uma substituição. Onde tem x, você substitui por y, você vai ter y mais 40 mais y igual a 200. Logo, você tem 2y mais 40 igual a 200. Logo, você vai ter 2y igual a 160, já passando aqui. Portanto, y vai ser igual a 80. Já na divisão aqui, de 160 por 2. Se o y é igual a 80, então isso indica que x vai ser igual a 120. Então, x vai ser igual a y, que é 80, mais 40, portanto, x igual a 120. E aí está resolvido um exemplo de aplicação de um sistema de primeiro grau. E é isso. Com esse exemplo, a gente termina aí duas expressões que envolvem a informação de uma equação de primeiro grau e a resolução de um sistema. Ok? É isso aí, beleza, e até a próxima aula.